Regina Souza, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, Rádio Senado, imprensa. E nessa tarde de quinta-feira, eu quero assumir a tribuna do Senado nesse momento para fazer uma defesa e um desagravo ao agronegócio brasileiro. Fomos surpreendidos no início de 2017 com o anúncio da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, uma escola tradicional do Carnaval do Rio de Janeiro, que traria em seu enredo desse ano um grave ataque ao agronegócio e à agricultura do nosso país, tratando-os até mesmo como um monstro da floresta amazônica. Imediatamente, entidades representativas do agronegócio nacional e parlamentares, deputados federais, senadores, deputados estaduais, prefeitos, se levantaram em resposta, repudiando a atitude da direção da Escola de Samba de criticar a agricultura e a pecuária brasileira em um espetáculo transmitido para todo o mundo. Não sem motivo, senhor senador Armando Monteiro, o agronegócio brasileiro é o alicerce da nossa economia e é respeitado em todo o mundo, pela eficiência, pela preservação do meio ambiente e pela tecnologia empregada. Atualmente, o agronegócio representa cerca de 1/4 do PIB do Brasil. O setor agropecuário representa 48% totais das nossas exportações. O agronegócio é a nossa galinha dos ovos de ouro, para nós e também para todos os brasileiros. Não podemos enviar para o mundo uma mensagem errada de que o agronegócio é o grande vilão dessa história. Segundo estimativas da Conab, a produção total de grãos nesta safra 2016-2017, que está em andamento, será de 215 milhões de toneladas, um crescimento de 28% em relação ao ano anterior. Sem falarmos na pecuária e na avicultura, na suinocultura, só aí somam-se mais de 220 milhões da bovinocultura de cabeças de gado, produção de 35 milhões de litros de leite, 4,1 bilhões de dúzias de ovos, 6 bilhões de frangos e 39 milhões de suínos que são produzidos no Brasil anualmente. Isso preservando 61% do bioma natural do nosso país intacto, 13% de áreas reservadas para reservas indígenas, e que só é possível que os agricultores façam isso com apenas 8% do território nacional, graças aos investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos, em pesquisa, especialmente pela Embrapa, a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é um patrimônio inestimável para o povo brasileiro. A área de preservação nativa, dentro das fazendas do Brasil, é equivalente à área total de países como a França e da Noruega, somadas juntos. Portanto, senhoras e senhores, nos causa indignação a injusta acusação de que o agronegócio é o grande vilão do nosso país em relação às questões ambientais. Os estudos da Embrapa, que permitem o avanço da nossa atividade agrícola, com impacto cada vez menor ao meio ambiente. Quero destacar o plantio direto, um avanço importante, até bem pouco tempo atrás, a prática era gradear a terra para o plantio, revolvendo a terra, que acabava sendo levada para o leito dos rios, causando fortes erosões. Hoje a terra fica protegida pela vegetação, poupando o trabalho e protegendo a natureza. Dados do Ministério da Agricultura e Pecuária mostram que os ganhos de produtividade entre 1976 e 2015 pouparam mais de 150 milhões de hectares de desmatamento do país. Saímos de uma produção de 1,4 toneladas por hectare nos anos 70 para uma produtividade de 4,5 milhões de toneladas por hectare agora em 2016 e 2017. Ou seja, produzimos muito mais sem a necessidade de ampliar novas áreas ou desmatar novas áreas. O Brasil está avançando no desenvolvimento de técnicas para combater as pragas com menor impacto ambiental, para produzir mais, utilizando menos recursos, para ter uma produção agrícola e uma pecuária cada vez mais sustentável.
Não podemos nos esquecer também da importância da agricultura para a produção de energia sustentável. Hoje, a agricultura produz 31 bilhões de litros de etanol. Somada a outros biocombustíveis, representa 29% da oferta de bioenergia produzida pelo país, enquanto consome apenas 4,4% da energia do país. É claro que produzir essa quantidade de alimentos para os brasileiros e para o mundo tem um custo, mas o que eu quero destacar é que o Brasil é um país em desenvolvimento, que está se desenvolvendo com políticas para tornar esse custo cada vez menor para o meio ambiente e também para o nosso bolso. Ao sentarmos na mesa para as refeições, não podemos esquecer que para termos o pão do nosso cada dia, milhares de trabalhadores rurais estão nesse momento colhendo o fruto da semente que outros milhares semearam há alguns meses. Então, para finalizar, senhora presidente, eu quero mais uma vez manifestar a nossa contrariedade ao enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, que coloca de forma muito ruim o agronegócio brasileiro como vilão das questões ambientais. Eu, como mato-grossense, e sou totalmente a favor da homenagem aos povos indígenas do Xingu, porque são irmãos nossos que merecem essa homenagem, mas também sou o contrário, que para se fazer uma homenagem aos povos indígenas da região do Alto Xingu, se faça uma ofensa à agricultura, à pecuária do Brasil. Justamente esse setor que tem contribuído para a nossa balança comercial, esse setor que no momento de crise agora, nosso ministro da Agricultura, Blário Maggi, viaja o Brasil, viaja o mundo, divulgando, fazendo novas relações comerciais, com a oportunidade que temos agora de que alguns países, em relação às questões como estão sendo tratadas pelo presidente americano, procuram o Brasil para fazer parcerias comerciais. A exemplo, no dia 20 e 21, agora desse mês, estará em São Paulo o ministro da Agricultura do México, que veio designado pelo presidente mexicano para estar no Brasil, reunido com o ministro da Agricultura, Blário Maggi, com o ministro das Relações Exteriores, José Serra, e com empresários do agronegócio brasileiro, juntamente com empresários mexicanos, para que possam reativar o comércio México-Brasil nas questões de exportação de carne de frango, carne de ovos, suínos e também carne de boi. Então, nós temos que aproveitar esse momento para divulgar que nosso país, na verdade, é um país totalmente sustentável, que temos 60% de nossa área preservada, temos 13% de área reservada a povos indígenas, temos apenas 8% da nossa produção agrícola nessa área e temos ainda 15% em área de pecuária, e é sobre essas áreas que a agricultura brasileira vai crescer sem necessidade de desmate nem um hectare a mais. Então, nós somos um país totalmente sustentável e é isso que nós temos que vender para os outros países, que nós temos aqui preservação ambiental, questões sanitárias invejáveis para outros países do mundo, legislação trabalhista que respeita o trabalhador, e dessa forma que nós vamos conseguir cada vez mais ampliar os nossos mercados e colocar os nossos produtos em outros países, gerando emprego, renda e trazendo divisas para o Brasil. Era só isso. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senador. Gostaria que o senhor reassumisse a presidência, que eu tenho que sair. Com a palavra, como orador inscrito, senador José Aníbal. Senador Cidinho Campos, preside a nossa sessão.